Olá, amados e amadas. Hoje estou aqui para falar sobre a diferença entre intenção e expectativa. Esse é um assunto profundo que eu quero começar dizendo que é necessário ouvir com a alma e com o seu coração. Abster de qualquer julgamento e rigidez e entendendo que o que eu estou trazendo é apenas um ponto para você abrir a mente e se conectar com algo mais profundo que está dentro de você. Então vamos falar dessa percepção sensorial. É o que faz sentirmos internamente que algo está acontecendo. Sabe quando você está vivendo uma situação e você tem um sentimento, uma sensação de algo que você deve fazer, uma atitude? Alguns chamam isso de intuição, eu gosto de dar o nome do nosso organismo sensorial. E o Rudolf Steiner da antroposofia traz também que a nossa conexão mais profunda ela tem a ver com o nosso organismo sensorial, porque está mais ao nível de alma. Então, quando nos conectamos com o nosso interno, nós estamos nos aprofundando com esse algo profundo que há dentro de nós. E a intenção é uma forma de se aprofundar com esse algo profundo que está dentro de você. Para ter consciência da nossa intenção, é necessário observar o nosso sentir. É necessário compreender e perceber o que está presente de forma genuína e natural dentro de mim, quando eu quero algo. Já percebeu que quando você quer algo, você sente uma motivação, você tem um impulso natural e você age? Esse é o nosso sentir genuíno e que está conectado com a nossa intenção. A questão é que às vezes nós não elaboramos a nossa intenção, nós não escrevemos, nós temos ela e ela fica ali guardadinha, como se não fosse algo que de fato eu pudesse lidar todos os dias. É um pouco óbvio, porém, se começamos a nos acostumar que ela é o ponto que nos leva à ação, e aí eu te convido a cuidar mais da sua intenção e a revisitá-la, você vai perceber que quando você vai construindo a sua intenção, você vai sendo ator da sua própria vida. Por isso, a clareza da intenção, ela vem com a capacidade que nós temos de observar o nosso sentir. Essa percepção mais refinada e sensorial do nosso ser. O que é importante é compreender se você se angustia diante de uma tomada de decisão, se você se sente confortável, feliz, se você está entusiasmado, o que está acontecendo internamente quando você toma uma decisão. Eu estou com pressa e pensando um pouco na intenção, qual é a intenção em agir diante daquilo? Se eu quero comprar um veículo, por exemplo, qual é a minha intenção em comprar um veículo? É ter segurança nas minhas viagens? É ter um carro seguro? É ostentar para os vizinhos, para a família? O que é que me leva a fazer a compra de um veículo? Por isso, é como se nós estivéssemos respondendo uma pergunta do o que está por trás de uma ação. O que está por trás de uma ação é a nossa intenção. E eu acredito que é bem semelhante intenção e desejo. Não o querer controlado, mas o desejo. O desejo genuíno de se fazer algo vem conectado com uma intenção. Porque quando eu desejo algo, quando eu quero algo com esse desejo genuíno, eu tenho uma intenção por trás disso. Eu acredito que não tenha diferença entre desejo e intenção, mas que são coisas que quando eu tenho uma intenção em tomar uma decisão, automaticamente eu tenho um desejo que aquilo aconteça. E esse desejo me move. Então, é como se a intenção e o desejo fosse algo associado. E talvez seja esse o ponto que nos leva ao sentir genuíno. Porque quando a nossa intenção... Como é que eu tomo consciência da minha intenção? Quando eu tenho clareza do que de fato eu desejo. Talvez essa pode ser a linha que te apoia a construção da intenção. E é legal falar aqui do desejo e do querer controlador. Eu quero que aquilo aconteça daquela forma, então eu estou controlando o resultado do que eu vou fazer.
Então eu estou falando desse desejo genuíno e desse sentir apropriado que nós temos, que nos impulsiona a buscar, a fazer acontecer. A intenção me dá condição, o desejo se apresenta e eu realizo. É legal falar da natureza da intenção, é a clareza. Então, se eu tenho clareza do que eu desejo, eu tenho conforto em realizar a ação. E eu completo a atitude. O John Roger fala o seguinte, que a intenção é um processo de completar. Quando nós temos uma intenção, nós temos muito mais facilidade de completar o que desejamos do que quando a intenção vira expectativa, por exemplo. Você completa porque você está ali com o seu interno trabalhando a seu favor, para que as suas atitudes, seus comportamentos se tornem apoiadores do resultado que você almeja. O controle, ele é algo que te enrijece. Quando você está com foco no controle, você gasta tanta energia tentando controlar o resultado que você não faz o que é necessário para alcançar a sua realização. Então, o controle é um gatilho que impede e que distancia você da sua intenção. A intenção, ela é natural, ela é fluida, tanto que ela é extremamente inconsciente para tudo na vida. Nós nem sempre temos intenções positivas, né? Nós temos intenções na nossa negatividade. Às vezes temos intenções de manipular, uma intenção de convencimento. Nós temos, às vezes, a intenção de controlar as pessoas. E aí nós jogamos com isso. Por isso é importante entender que a intenção é um plantio. Se você planta controle, a colheita vai ser do controle também. E o que é que de fato você controla? O que você controla é o seu comportamento e o seu interno, porque você é ator da sua vida. Você não controla o que acontece externamente, você não controla o outro, você não controla a realidade. Então o controle é o ponto que te distancia da intenção e é aquilo que te impede de realizar. Você pode até realizar enquanto controlador, mas você vai realizar 10% dos 100% que você poderia realizar se você não tivesse controle. Porque é o nível de indisposição que você vai ter para alcançar seu objetivo, porque você está tão preocupado no controle que você não se ocupa do que de fato você poderia estar fazendo. Então, naturalmente, seguir a nossa intenção é um comportamento fluido, é um processo em que você não precisa, você não precisa, você não deveria, você não tem que se esforçar. Ela é e ela está dentro de você. Tudo depende do seu nível de consciência e de como você lida com ela. Eu compreendi e aprendi isso há pouco tempo e eu comecei a observar a minha intenção em torno de vários comportamentos que eu tinha no dia a dia, com várias pessoas à minha volta. E o que me ajudou a ser responsável e verdadeira comigo? Por que eu escolhi cuidar da intenção? Porque para mim existe um nível de consciência da verdade. Eu estou sendo verdadeira comigo quando eu sei que a minha intenção é X, Y ou Z. Quando a minha intenção é negativa ou quando a minha intenção é positiva. E eu assumo essa responsabilidade da semeadura porque eu sei que vai ter a colheita. Então, se semeamos amor, é claro que vamos colher amor. Mas se semeamos dúvida, questionamento, crítica, julgamento, vamos também colher tudo isso. Por quê? Temos isso como intenção. É como se você tivesse um construtor interno. Ele é responsável por construir todas as coisas externamente, através da ação, através do comportamento. E aí você você programa lá, como se você estivesse num computador, e você estivesse programando esse construtor para aquilo que você está intencionando. E ele vai construindo, e ele vai construindo. E no final você tem um resultado. E o resultado é a colheita. O exercício aqui é compreender que a consciência da intenção me torna responsável pelo que eu sou, pelo que eu penso, pelo que eu planto, e eu começo a assumir a responsabilidade também dos jogos que eu jogo. E a fazer a escolha do autocontrole.
Não, isso não é o ponto que eu vou dar apoio nesse momento. Eu não quero jogar o jogo da crítica. Eu não quero ter a intenção de fazer críticas e julgamentos ou de ser irônica. Eu quero ter amorosidade, eu quero acolher as pessoas, eu quero ouvir com mais observação, com contemplação. Eu quero contemplar a luz no outro. Eu quero contemplar a luz em mim. Então, quando eu crio esse hábito de educar a minha intenção, naturalmente você vai obter como resultado. Porque a sua ação vai ser coerente com esse construtor interno. Então, quando eu estou num ambiente de trabalho que é difícil lidar com o que está acontecendo, ou que pede mais dedicação e atenção, eu tenho uma intenção. A minha intenção é o quê? Realizar o trabalho? A minha intenção é concluir o trabalho com êxito? A minha intenção é facilitar o trabalho das pessoas que vão obter esse resultado? Qual é a minha intenção nesse momento? O que eu estou construindo internamente para gerar ação? Se não está dando certo, e isso é legal pensar, porque isso não quer dizer que a sua intenção é que dê certo, que vai dar certo. Porque isso não é intenção, isso é expectativa. Então, a sua intenção tem a ver com a construção interna que você tem em relação ao que você está fazendo. Então, se eu estou ali me dedicando e a minha intenção é gerar produtividade e alcançar a solução daquele problema, você vai gerar comportamento para isso. Então, é legal pensar isso porque às vezes nós temos um ímpeto de achar que se eu vou criar uma intenção e que eu vou controlar o resultado. Não é isso. O que eu estou dizendo é que você tem uma intenção e que você tem clareza e verdade sobre o que você faz diante do que está no seu interno. E todas as coisas que se apresentam, que não está saindo como eu deveria, eu me mantenho na minha intenção. Qual era a minha intenção? A minha intenção é obter um bom resultado. Eu ainda não alcancei, então eu vou continuar me mantendo na intenção. Eu não foco no processo externo, eu mantenho a conexão naquilo que está construído internamente, porque é só isso que existe. Como tornar a intenção consciente? Eu vou contar um pouco do exercício que eu fiz. Ao longo desses 2 anos, eu tenho construído diariamente a minha intenção. No final do dia, eu respondo uma pergunta que é do que eu tomei consciência. Quando eu dou o gatilho para o meu construtor interno, lembra que eu falei do construtor interno? Então, quando eu dou o gatilho para o meu construtor interno, que a minha intenção é, por exemplo, desenvolver mais a capacidade de observar. Essa foi minha intenção, uma das intenções que eu construí. E aí no final do dia eu faço uma avaliação do como foi meu dia, eu percebo que houve julgamento, que houve observação, eu consigo entrar para esse mundo que me pertence, que só me pertence, e começar a ser dono de mim, né? Esse é um exercício que você talvez possa fazer e que possa te apoiar nessa construção, porque é um hábito. A intenção para vir à consciência é necessário criar um hábito de olhar para ela. Porque como nós agimos, a intenção está aí, ela existe. Querendo ou não, ela sempre existe, ela sempre está com você. Mas nós não temos o hábito de construir consciência sobre ela. Se você passar a construir consciência sobre essa intenção, você vai começar a ampliar o seu nível de consciência sobre você, sobre o que você sente, sobre o que você espera, do seu comportamento, o que você está plantando. Você vai se tornando verdadeiro e tomando conta muito do seu mundo. Inclusive, até compreendendo, diminuindo a sua expectativa, tendo consciência quando é que você projeta a expectativa, quando é que você desenvolve essa expectativa e quando você leva isso para o outro e governar, sabe? Se tornar dono desse processo, desse jogo que é unicamente seu e que só você consegue dar o fim nele. Então,
O que pode te facilitar a intenção é você tomar consciência todos os dias de qual é a intenção minha de hoje. Quando eu passo a me exercitar e a tomar consciência da minha intenção e ser responsável pela intenção que eu estou gerando na vida, eu passo a me distanciar das expectativas e me distanciar do julgamento. E começo a gerar um hábito de ampliar a minha consciência sobre as minhas escolhas, as minhas decisões, as situações à minha volta que acontece. Começo a ser responsável por tudo e a compreender que, independente do que acontece externamente, eu não saio da minha intenção. Porque às vezes, eu vou dar o exemplo da empresa. Você está lá no dia a dia na empresa e você faz alguma coisa que o outro ficou magoado. E aí, você olha para a sua intenção. Qual foi a minha intenção ao fazer isso? Minha intenção a fazer isso foi resolver o problema. Ok, essa foi sua intenção. Então, por que você está preocupado que o outro ficou chateado e cheio de mimimi? É porque, na verdade, eu saio desse campo da minha intenção, eu esqueço dele e gero a expectativa do reconhecimento. Quando o outro não me reconhece, aí eu esqueço da minha intenção. Por isso, é muito importante ter consciência da intenção. Porque quando isso acontece externamente, você se mantém na sua intenção. E isso se torna mais palpável. Você, inclusive, lidar com a reação externa. Você não vai ficar tão doído porque o outro aprovou ou desaprovou o seu comportamento. Porque a sua intenção foi clara. Agora, se a sua intenção foi fazer algo que prejudicasse o outro ou que irritasse ele e ele reagiu assim, aí fica o convite para você. Se essa foi sua intenção, foi seu plantio e você fez a colheita e tá tudo bem. Então, começamos a sair do vitimismo e a entrar num processo de responsabilidade sobre o que plantamos. E isso é maravilhoso, porque a intenção nos leva a uma direção. E qual é a direção que você quer ir? Você já tem clareza? Sim, você tem intenção e sim, você já tem a clareza. A questão é o nível de consciência que eu tenho sobre essa clareza, essa intenção. Eu tenho um ponto de partida que é trazer consciência da intenção e não trazer clareza, porque toda intenção é clara. Ok? Então, como eu vou trazer consciência da minha intenção? Quando eu vou construindo a minha intenção diariamente. E às vezes eu vou construir uma intenção, porém ao longo do dia surge outra e tá tudo bem. Isso não quer dizer que a intenção é rígido. Lembra que eu falei do controle? Então, você tem uma intenção e o seu construtor lá, interno, foi caminhando para outros lugares. E aí surge uma nova intenção. Cabe a você ter flexibilidade. A consciência da sua intenção vem desse exercício, que você pode escolher fazer. Eu quero esclarecer que a decisão é sua e que a minha intenção é compartilhar com você essa grandiosidade que é tomar consciência do nosso interno, da nossa ação, do que nos leva a resultados extraordinários na vida, que nos traz paz de espírito, que nos traz leveza, liberdade, desapego, que saímos do controle e entramos numa entrega absoluta de autoconfiança, de responsabilidade e de verdade com quem eu sou. Eu me mantenho firme nessa minha intenção e convido você a experimentar. Saímos da inconsciência e da expectativa, fomos para a consciência da nossa intenção. Com clareza, nós silenciamos o nosso julgamento. E esse julgamento silencioso nos leva a resultados extraordinários e coerente e congruente com o nosso construtor interno. Afinal, as bênçãos já foram dadas. Agora é fazer.